Aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Primeiro aos Coríntios 10, 13. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. Vamos orar. Pai, queremos clamar para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor nos faça entender a Tua palavra e que nós sejamos abastecidos, alimentados, fortalecidos por esta palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Hoje a nossa reflexão tem como assunto as tentações e as provações. Quando o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Coríntios, aos irmãos da igreja da cidade chamada Corinto, havia uma grande tentação ameaçando aqueles irmãos. Era a tentação de venerar ídolos pagãos e participar de festas que eram dedicadas a esses ídolos. Os irmãos devem se lembrar que naquela época já havia muitas religiões, e cada religião fazia a sua imagem, a imagem do seu Deus, e as pessoas adoravam esse Deus, e havia no meio do povo de Deus uma tentação a caminhar para esse lado, e ter o cristianismo apenas como mais uma das religiões daqueles dias. E Paulo estava chamando a atenção dos irmãos para que eles não se envolvessem com os ídolos, porque os ídolos estavam a serviço do inimigo, a serviço de Satanás. E sabe, meu irmão, minha irmã, assim como os cristãos lá da igreja de Corinto no passado, nós também somos tentados frequentemente. Há várias situações em que nós somos impelidos ao pecado, empurrados para o pecado. Mas, como filhos e filhas de Deus, você sabe que nós somos chamados a vivermos em santidade. Como filhos e filhas de Deus, nós somos chamados a viver numa vida de santificação. Só que além das tentações, existem também as provações. Você sabe a diferença? As provações, diferente das tentações, têm o objetivo de depurar a nossa fé. São situações em que nós somos chamados a permanecer firmes na nossa confiança e na nossa fidelidade a Deus. A tentação quer nos derrubar, a provação quer depurar a nossa fé. E eu sei que não é fácil vencer as tentações ou as provações. Às vezes até parece que elas são muito mais fortes do que nós, parece que elas são muito mais poderosas e que nós não temos força para lutar contra elas, tanto as tentações como as provações. Mas é exatamente nessa hora em que nós estamos diante de uma tentação ou diante de uma provação,
que Deus nos chama a olhar para Ele e para a sua palavra, que diz para nós, e aí agora eu vou ler na revista atualizada, tá? Que diz para nós: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Sabe, irmãos e irmãs, a palavra tentação, que a gente vê no texto bíblico, ela vem de um termo original grego, único, que pode ser traduzido tanto por tentação como por provação. Então é uma única palavra que tem dois significados diferentes. Talvez você fale: puxa, mas como é que eu vou saber qual é qual? Como é que eu vou saber aí o que a Bíblia está dizendo que é tentação, que é provação? A grande notícia que eu tenho para você hoje é a seguinte: não importa qual seja o momento que eu esteja passando, não importa se eu estou passando por um momento de tentação, ou se eu esteja passando por um momento de provação, Deus estará sempre presente na minha vida. E é isso que a gente pode enxergar aqui nas entrelinhas do texto que nós lemos. 1 Coríntios 10, 13. E eu penso que quando nós olhamos para esse texto, a gente pode extrair daqui, pelo menos, 3 bênçãos que Deus quer manifestar nas nossas vidas, nos momentos de luta que a gente passa. Seja a luta chamada tentação, seja a luta chamada provação. E é para esse caminho que eu quero te chamar agora. Nós estamos falando de tentações e provações. Nós estamos falando de um Deus que quer nos ver vivendo em santidade. E nós estamos falando de um Deus que está presente no meio de qualquer uma dessas situações. Mas nós estamos falando também de um Deus que está presente com bênçãos que nos socorrem quando estamos vivendo uma tentação, uma provação. Que bênçãos são essas? É isso que eu quero falar com você a partir de agora. A primeira bênção é a manifestação da sua graça. A primeira bênção de Deus, em tempos de tentação ou provação, é a manifestação da sua graça. A segunda parte do versículo 13 diz assim, ó: e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Gente, Deus conhece as nossas debilidades. Deus conhece as nossas deficiências. Ele sabe até quando nós podemos suportar a pressão. E é por isso que Ele coloca limite nas tentações e nas provações que Ele permite alcançar a nossa vida. E isso demonstra nada mais, nada menos do que a graça de Deus. Deus não quer que a gente caia na tentação do maligno. E Ele também não quer que a gente renuncie à nossa fé diante de uma provação, diante de um teste da fé. Até mesmo porque Ele não deseja que os seus filhos e filhas percam a comunhão com Ele. E é por isso que a graça de Deus garante que as nossas limitações serão respeitadas quando Deus permitir que uma tentação chegue na minha vida ou que uma provação venha para testar a minha fé. Está claro isso para você? A dose de tentação ou de provação permitida por Deus sempre será na medida do limite em que eu vou conseguir permanecer de pé. Deus nunca vai chegar e deixar uma situação me alcançar em que Ele sabe que eu não vou resistir, que eu vou sucumbir, porque Deus é um Deus de graça e de amor.
Então essa é a garantia da palavra, que acima de tudo, a graça de Deus vai colocar limite para qualquer situação na minha vida. E a segunda bênção que a gente pode receber no meio da tentação ou da provação é o livramento. A última parte do versículo 13 diz assim, ó, quando uma tentação vier, Deus dará forças para vocês suportá-la e assim poderão sair dela. A Revista Atualizada traduziu um pouquinho diferente. Ela disse assim, juntamente com a tentação vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Gente, sempre teremos uma saída providenciada por Deus para nós não cairmos no pecado ou para nós não negarmos a nossa fé. Entenda isso. Sempre teremos uma saída dada por Deus, providenciada por Deus, para nós não cairmos no pecado de nos entregar a uma tentação, ou negar a nossa fé diante de uma provação. Quem sabe você esteja passando por um momento de fortes tentações, e pode ser que o seu coração esteja muito inclinado a ceder a essas tentações. Mas eu quero convidar você a olhar ao seu redor. Olhar ao seu redor. Deus já preparou uma saída para você. Pode ser um irmão da igreja para te ajudar, para te abrir os olhos. Pode ser um versículo da palavra que de repente salta aos teus olhos e entra no teu coração. Pode ser uma atividade simples, cotidiana, para você fazer, para desviar a tua atenção de determinada tentação. Ou pode ser tantos outros meios que Deus tem para nos socorrer. O fato é que o Deus da graça, que não permite que as tentações ou as provações estejam acima das nossas limitações, também é o Deus que nos dá livramento. É o Deus que coloca escapes à nossa volta, para que a gente não caia no pecado de ceder à tentação ou de negar a nossa fé. Agora, cabe a nós, irmãos e irmãs, e aqui a gente precisa ser muito sincero, muito honesto, cabe a nós recorrer a esses livramentos que Deus nos der. Cabe a nós olhar qual é o livramento que Deus está me dando e eu embarcar nesse livramento. Para eu não ser afogado pela tentação, pelas águas da tentação ou pelas águas da provação. Talvez alguém questione assim, pastor, mas qual é a prova de que Deus realmente vai manifestar essa graça e esse livramento que o pastor está falando? A primeira parte do versículo 13 responde isso para nós. As tentações que vocês têm, as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam, mas Deus cumpre a sua promessa. Na atualizada é um pouco mais evidente isso aqui. E aí eu prefiro essa tradução nessa parte específica, porque diz assim, ó: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. Mas Deus é fiel. É a fidelidade do Senhor que garante a manifestação da sua graça e do seu livramento nas nossas vidas. E essa é a terceira bênção que a gente recebe ao enfrentar as provações. Fidelidade de Deus. Deus é fiel em cumprir as suas promessas. Deus é fiel em executar os seus propósitos. Deus é fiel em observar as suas alianças para conosco. Sabe, irmãos e irmãs, o caráter de Deus
não lhe permite ser infiel para conosco. O ser humano, em alguns momentos, podem ceder à tentação de serem infiéis. Infiéis no casamento, infiéis com um amigo, infiéis num compromisso. Mas Deus não tem essa tentação. Deus não abre mão do seu caráter. E por conta desse caráter, Ele não se permite ser infiel em nenhuma situação. Você conhece bem o texto de Números, capítulo 23, 19, que diz que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Porventura, tendo Ele prometido, não o fará, ou tendo Ele falado, não o cumprirá. Então, meu irmão, fique sempre seguro de que o nosso Deus sempre estará conosco para nos auxiliar. Nós só cederemos às tentações, nós só seremos reprovados nas provações quando recusarmos os auxílios de Deus. O desejo de Deus é que nós permaneçamos fiéis a Ele em toda e qualquer situação, assim como Ele é fiel conosco em todo e qualquer momento. Quero concluir deixando uma pergunta para você refletir. Que tentações você tem enfrentado ultimamente? Que tentações têm sido talvez até o ponto fraco da sua vida, o teu calcanhar de Aquiles? Que provações você tem passado nos últimos tempos? Provações que não desejam derrubar você, mas desejam depurar a tua fé, desejam esclarecer qual é o nível da sua fé. Pelo que você tem passado nesses últimos tempos, você precisa parar para refletir nisso. Porque ninguém precisa cair nas tentações, nem ser reprovado nas provações, porque Deus é conosco. E Deus nos chama à fidelidade. E se nós cairmos, irmãos, irmãs, se cairmos, ainda assim, temos um Deus que está disposto a perdoar, mediante o nosso arrependimento e mediante a nossa confissão. Agora, antes que a gente tenha que pedir perdão por uma queda, que a gente recorra à graça, que a gente recorra ao livramento de Deus, que a gente recorra à fidelidade do Senhor, a fim de que a nossa vida continue imaculada, para que não cedamos, para que não venhamos a ceder à tentação e para que não sejamos reprovados nas provações. Vamos orar? Eu quero aproveitar o nosso tempo para orarmos pelos pedidos. Nós estamos na primeira terça de maio, né? Não estou errado, não. Primeira terça de maio, então é dia de orarmos aqui pelos pedidos de 2024. Eu quero orar por você nesse tempo, pelos seus pedidos de oração, por aquilo que você veio buscar do Senhor, também pelos pedidos dos irmãos que estão aqui. São sonhos e projetos de vida para 2024, né? Então nós vamos clamar a Deus por isso. Vamos ficar de pé? Para a gente orar. Pai Santo, eu coloco diante de Ti a vida dos meus irmãos e irmãs, que vieram em busca da Tua palavra, que vieram em busca do Teu favor, e que precisam de uma intervenção do Senhor
em suas vidas, que precisam de uma bênção, de um cuidado específico do Senhor para cada um. E nós queremos clamar a Deus para que a graça da qual falamos hoje, que a fidelidade da qual falamos hoje, Senhor, nos alcance de forma grandiosa, de tal maneira que as nossas necessidades sejam supridas, que aquilo que nos aflige tenha um fim para a glória do Teu nome. Então eu coloco cada vida, cada pedido de oração nas Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor entre com providência para a glória do Teu nome. Clamamos, Senhor, pelos pedidos de oração que estão nesse pote, representam os anseios, os desejos do Teu povo para o ano de 2024. Eu clamo para que aqui, Senhor, nós possamos ver concretização de sonhos, de projetos que nasceram no Teu coração, e que na concretização desses sonhos o Teu nome seja glorificado e seja exaltado, em nome de Jesus. Amém. Amém.